Olá, que o bom Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Ainda dentro da matéria de ética, gostaria de comentar sobre um outro assunto, um outro dilema ético, que é sobre a pena de morte. Em que momento a pena de morte é exercida? Em que momento ela deve entrar em vigor? Muitos advogam que isso era do Antigo Testamento e que no Novo Testamento não deve ser feito. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que analisar é em que cenário a pena de morte era aplicada no Antigo Testamento e por que Deus recomendou, por exemplo, a morte de todos os amalequitas, fazendo com que aquele povo fosse varrido da face da terra. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus exerce a sua autoridade nesse sentido de matar alguém, a Bíblia diz, por exemplo, que Deus matou Onã lá em Gênesis porque ele não queria suscitar descendência a seu irmão, ele era um dos filhos de Judá. Então, a Bíblia foi clara: Deus o matou, pelo que Deus o matou. Ou seja, foi uma intervenção direta de Deus. A pena de morte sempre esteve nas mãos de Deus e ela existe até hoje. E ela é exercida pelo próprio Deus. A questão principal é quando um malfeitor morre, ele está morrendo pelo bem comum. Essa é a razão principal da pena de morte: manter a ordem social e proteger o bem comum. Então, que morra-se um ou alguns em favor de muitos, em favor da ordem estabelecida. Então, esse era o modus operandi de Deus no Antigo Testamento. Quando havia o adúltero, adúltera, quando haviam questões, que necessitava do apedrejamento, da morte por apedrejamento, enfim, havia essa permissão por parte de Deus de que Deus estaria deixando que aqueles homens executassem a pena de morte. O problema é que o homem não é justo em seus desígnios. O homem, a própria Bíblia diz que sua justiça é como trapos de imundícia. Então, quando Deus disse olho por olho, mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ele estava estabelecendo um princípio de justiça, um princípio de equidade, certo? Que os homens não conseguiram. Aliás, nunca vão conseguir. Então, esse era o grande problema, a falha na justiça humana. E Deus estabeleceu as leis, mas sempre esperou que o homem fizesse o correto, que era exercer a misericórdia. Tá certo? José, por exemplo, o esposo de Maria, ele tinha certeza que tinha sido traído, mas ele não quis apedrejar Maria até a morte e, consequentemente, a criança morreria com este ato. Ele não quis fazer nada disso. Ele simplesmente intentou em seu coração, a Bíblia diz, intentou em seu coração, em despedir a mulher em secreto, sem lhe fazer mal algum. Muito bem. O anjo fala com José dizendo: olha, não temos receber Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então, Deus falou com ele, mas eu quero que você note a questão que ele não quis apedrejá-la. Estava previsto na lei que a morte deveria ser morte por apedrejamento, mas ele, com um coração misericordioso, falou: eu vou despedir a moça em paz e está tudo bem, está tudo certo. Não preciso exercer a justiça dessa forma. Ou seja, eu aprendo que a justiça sem misericórdia ela se torna inflexível. Esse é o grande problema. O homem
é duro em seus desígnios, enganoso é o seu coração mais do que qualquer outra coisa. Então, quando um policial exerce o seu poder de autoridade e o bandido morre em uma troca de tiros, essas coisas, Deus está ali exercendo a pena de morte em nome do bem comum, em nome da ordem social. Nós voltaremos a falar com mais propriedade sobre este assunto, que é um assunto bastante complexo. Aguardo você em novas gravações e pode colocar perguntas lá no meu canal no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, né? Estaremos à sua disposição.